Boa noite, bom dia, Shavua Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Now. Hoje vamos falar sobre hipnose. Por que hipnose? É um tema muito interessante e que eu tive a oportunidade de ver pessoalmente várias sessões nesses últimos dias. Eu tive com minha esposa nessa semana na ilha de Marajó, a maior ilha fluvial do Brasil, acho que do mundo talvez, junto com 100 jovens, mais ou menos. E foi muito, muito bom em todos os sentidos. E uma das coisas que aconteceu foi que um dos rapazes, um dos jovens de São Paulo, tinha esse conhecimento de como hipnotizar. Eu nunca tinha visto isso de forma assim direta, de frente. E não entendi, não imaginei que fosse verdade. E quando menos esperava, num canto, né, numa das refeições, acho que foi até no Shabat, eu vi uma roda e as pessoas se aproximando, cada vez mais pessoas em volta. Quando eu vi, uma moça já estava hipnotizada e estava todo mundo assistindo em volta. E era impressionante, eu não vi como aconteceu, mas vamos falar sobre os resultados que a gente pode aprender disso de positivo. Ponto, parágrafo. Isso é uma questão importante que a gente vai tratar aqui e que é fundamental. É sempre ver o lado positivo. Na mesma hora, algumas pessoas falaram sobre o lado negativo, né, de ficar em controle total de uma outra pessoa, como pode ser usado isso. Não prefiro nem falar sobre isso, porque é fundamental a gente sempre procurar aprender o lado positivo de cada coisa que acontece na nossa frente. E certamente podemos aprender muito da hipnose, né? A gente sabe a história do Reb Zusha, que aprendeu 7 coisas de um ladrão, até mesmo de um ladrão que notavelmente só teria coisas ruins para ensinar. Reb Zusha, isso está na Yom Yom. O Reb explica 7 coisas fantásticas, como por exemplo, insistir, não desistir, se preocupar com cada detalhe, ter confiança que vai conseguir, se errar uma vez, volta a fazer de novo, e assim por diante. Então, em relação à hipnose, tem certamente muitas coisas importantes que a gente deve aprender. Uma coisa interessante que eu cheguei a comentar lá é a pergunta, eu vou explicar o que aconteceu lá depois da resposta, se a gente deve primeiro ver para crer, né? Isso é uma afirmação comum entre as pessoas em que só acredita depois de ver, né? E eu expliquei que isso é uma inverdade, é uma falsidade comprovada pela ciência, porque no momento em que a pessoa já viu, ela não precisa acreditar, já é claro, né? Quando a pessoa vê uma outra tendo convulsão, não precisa acreditar que ela está tendo convulsão, se vê claramente, né? Quando se vê uma pessoa dirigindo um carro, não precisa acreditar que ela está dirigindo, que ela sabe dirigir, ela está de fato dirigindo um carro. E assim por diante. Não faltam exemplos para dar de quando você vê uma coisa, você não precisa acreditar, pelo contrário. A gente acredita naquilo que a gente não vê, que é superior a ver, acreditar. E uma coisa interessante, um dos experimentos que tinha na hipnose, nessa sessão, que eu vi várias delas durante o fim de semana, é que a pessoa hipnotizada era levada a acreditar em algumas coisas e via de acordo com isso. Então, foi transmitida a essa pessoa que estava hipnotizada que ela estava na frente de um personagem famoso,
sem entrar aqui em nomes, que não faz diferença, e ela passou a ver esse personagem, era alguém que ela admirava, e ela abraçou e ficou feliz, chegou a chorar, chegou a literalmente chorar na frente dessa pessoa que ela admirava muito. Então, a primeira foi trabalhada, não importa se foi através de uma força externa. A gente vai falar aqui que a hipnose é interessante, que você pode aprender a se trabalhar para você entrar nesse estado sozinho. Então, sozinho, nós hoje podemos acreditar e nos fazer ver um mundo bom, um mundo de paz, um mundo de harmonia, e transmitir e ajudar todos a sentirem isso. Se todos acreditarem e passarem a ver o mundo desse modo, certamente a gente vai estar vivendo esse mundo. Como ela, literalmente, em todos os sentidos, viu o que ela estava acreditando, o que essa consciência determinava, não importando que foi por um fator externo. Até um ponto que em outras sessões, por exemplo, né, era comandado que a pessoa colocasse a mão na cabeça e explicado que ela não conseguiria tirar a mão da cabeça dela. E por mais que ela fizesse esforço depois disso, não conseguia tirar, como se tivesse grudado. É óbvio que ela conseguiria tirar, mas ela passou a acreditar que não podia, então não podia. O mesmo desse lado para o lado positivo. Né? Se ela acreditasse que conseguiria levantar uma pedra gigantesca, ela provavelmente conseguiria levantar, porque ela estaria acreditando e, desse modo, agindo. Então, é muito importante a gente entender a força que temos de trabalhar e entrar nesse estado hipnótico, e que eu diria é a gente conseguir fazer isso de uma forma voluntária, interna, autônoma, automática, sozinho, sem precisar de nenhuma ajuda externa, para evitar, inclusive, não ter domínio sobre a situação. Por isso que a gente pode, mesmo em estado consciente, entrar nesse momento, nessa situação em que a gente age conforme nossa consciência e o que a gente quer ver. Por isso que a gente vê no racismo sobre a cabeça dominar não só o coração, como o corpo inteiro. Então você determina que você não vai sentir dor. Você escolhe que você está tendo prazer. Você escolhe que está feliz. A tua cabeça decide que você está feliz, não importa a situação. A tua cabeça decide que você está livre, não importa a situação. Se depende somente do teu estado, de como você está acreditando, como você está dominando a consciência que está definindo como foi esse caso. Eu posso dar vários exemplos que aconteceu com essas pessoas que tinham, só que não estavam conscientes. Essa é a diferença. Mas se você fizer isso de uma forma consciente, você consegue dominar todo o teu corpo, não só o coração. A gente vê isso na história, uma situação muito interessante aconteceu em 1903 em Berlim, com o Moditzer Rebbe, o Rebbe de Moditz, que ele tinha diabetes, tinha que, por algum motivo, amputar uma perna. Ele não tinha condições, ele não queria tomar anestesia, porque naquela época se acreditava que teriam prejuízos depois para o raciocínio, etc. Era ainda um estágio preliminar da anestesia. Ele não queria tomar anestesia, mas era necessário amputar a perna, então ele combinou com o médico que durante a amputação ele estaria cantando. Ele compôs um niguno muito extenso, de 36 partes, que dura 1 hora, se não me engano. É conhecido esse niguno até hoje, uma melodia racídica, que ele cantou durante 1 hora, enquanto que a sua perna estava sendo amputada. Ele não sentiu dor. Então ele entrou num estado, claramente, de hipnose, voluntário, controlado, consciente, em que ele não sentiu dor como uma perna sua sendo amputada. Tem documentos e depoimentos, testemunhos dessa história. Tem um outro exemplo, que isso a gente comentou depois, com o próprio rapaz que estava, o jovem que estava
tinha acabado de fazer essa hipnose. Essas duas histórias sobre o Rebbe que fez uma operação como essa, consciente, ou num estado diferente de consciência, mas que ele provocou. E tem também a história do Moshe Mazels, que é um Hassid do Alter Rebbe, na época da guerra da Rússia contra a França, né, contra Napoleão. Claramente o Alter Rebbe era contra a vitória do Napoleão, por vários motivos, como vem ao caso agora. E ele mandou esse espião, que veio de Vilna, mas ele sabia várias línguas, inclusive francês perfeitamente, chegou até o alto escalão no comando francês, e o Napoleão percebeu que ele estava perdendo todas as guerras, todas as batalhas, porque claramente tinha algum espião que entregava o que estava sendo exigido para a Rússia. E aí, numa roda com todos os comandantes da sua cúpula, ele falou que tinha um espião naquela sala, que era claro isso. Quando ele passou do lado do Remoshe, ele botou a mão no coração dele e falou: é você. Junto. E aí o Remoshe estava com o coração batendo tranquilamente, sem se espantar, sem acelerar, sem ficar nem um pouquinho preocupado, nervoso, sem suar frio, coração normal, normal. Como se nada tivesse acontecido. E aí, naturalmente, não percebeu que não podia ser ele. Mas era ele. Perguntaram depois como que ele conseguiu fazer isso, que não é normal, não é natural. Ele falou que justamente não é natural. Ele aprendeu com o Alter Rebbe, no livro do Tânia, a controlar as suas emoções, o seu coração, usando a cabeça e a consciência. Então a gente vê que é possível a gente chegar nesse estado de hipnose de uma forma positiva. Então a gente pode ver que decidimos o que a gente vê, o que vemos. E aí, naturalmente, devemos ver o que é bom. A gente decide o que a gente quer ver. Então, como decidir o que é bom? Escolha o que é bom. Sempre. Depende só da gente. A gente tem controle. Mesmo que no exemplo da hipnose era de uma forma externa, de alguém separado da gente e num estado de inconsciente, né? A pessoa praticamente dormia. Não posso mostrar aqui, cheguei a filmar algumas cenas, né, da pessoa nesse estado, realmente muito impressionante. Fica claro que a pessoa está em controle, mesmo que inconsciente, do que ela está vendo, do que ela está sentindo, né? Até com poderes fora do comum, como a pessoa olhar para uma pessoa e ver uma outra pessoa, né? Transformar a realidade. Ela olhar para uma roda onde tem a própria irmã na frente dela e ela fala o nome de cada um, menos o da irmã, pula, como se a irmã não estivesse lá, invisível. Inclusive, quando a irmã levanta um copo, ela vê o copo flutuando. E não é fantasia na imaginação, é verdade isso mesmo, né? Como ela deixa de saber o número 7. Então, quando pergunta para ela quantos dedos tem na mão, ela conta 1, 2, 3, 4, 5, ela conta 11 dedos, porque do 6 para o 7º, ela fala 6 e depois 8, 9, 10, 11 dedos. Como 11 dedos? Porque ela não consegue contar o 7, então ela conta 6, 8, 9, 10, 11. 11 dedos? Não, como assim? Então, é ela que está, foi sugerido por uma pessoa, mas é ela que está vendo essa realidade desse modo. A gente resolve isso. Então, temos, por algum motivo, a gente, é o contrário da hipnose, a gente fica hipnotizado, no sentido negativo, a não ver o quanto que a realidade é boa, o quanto que a gente está chegando, se aproximando da redenção completa do mundo, os sinais positivos que tem. A gente até ouve falar sobre isso, mas por algum modo a gente apaga, porque parece mais fácil e tem um bombardeamento da mídia de todos os lugares, tanto da televisão, no jornal, principalmente, como até mesmo das mídias sociais, falando de coisas negativas, de notícias ruins, de guerras, etc. É óbvio que a guerra é muito dolorido, muito sofrido. A gente tem muita ligação com muitas pessoas que moram
que estão passando por isso ainda, né? Mesmo depois de mais de 2 meses, é uma coisa impressionante, paramos até de contar sobre isso, né? Nem mais manchete, nem mais notícia, é uma coisa negativa, mas a gente tem que ver nisso, como isso está aproximando cada vez mais e como a gente tem que se elevar e elevar o mundo através do que está acontecendo em todas as situações, em todas as... Não importa, eu me sinto de um certo modo no direito de falar isso, porque eu passei por muitas coisas, né? Muitas que eu nem gostaria de falar, mas principalmente nesses últimos 2 anos não foi fácil. Posso falar sobre o passado, e devemos sempre ver cada coisa como sendo para o nosso bem. Inclusive, está ligado com a parte da semana, em que existem muitas maldições, muitas coisas que a Hashem coloca como consequência para atos ruins que a gente ia fazer, e acabamos fazendo e acabamos tendo essa consequência. É falado até como sendo um castigo, mas eu aprendi a interpretar, e acho bom isso para todo mundo, que o castigo é uma bênção. Não que a gente queira, Deus me livre, Haz Shalom, a gente nunca quer uma coisa ruim, muito mais com essa palavra de castigo, mas que é uma forma de limpar, de positiva, para chegar num estado superior. É uma pequena descida para chegar até mais em cima. Então, qualquer situação que a gente passe, que a gente não passe mais nenhuma, porque a gente já está na hora de estar só com coisas boas, com Mashiach, com a Geulah, com a redenção, mas cada coisa é uma consequência inerente. Por isso que com o conserto de cada coisa é justamente onde está com a ferida, onde está com o problema, onde que precisa consertar, onde quebrou. Não adianta consertar, né, o braço se o que quebrou foi a perna. Então, a consequência, né, se a pessoa fez alguma coisa que tropeçou e quebrou a perna, o conserto vai ter que ser lá. Ele ter quebrado a perna é uma consequência, não é um castigo por ela ter caído. É uma consequência. E não foi uma punição, foi uma consequência. E certamente, porque assim Deus definiu e designou, que depois disso ela vai estar num estado melhor. Eu posso falar, até por esse caso específico, que eu já desloquei o meu ombro, né? Desde, estava contando isso no fim de semana também, desde que eu tinha 15 anos, e já saiu mais de 10 vezes. E eu aprendi isso ao superar esse problema, essa deficiência, essa falha. Eu aprendi muitas outras coisas. Quer dizer, o reflexo que eu aprendi e me treinei, né, a ter para evitar que o braço saia, faz com que eu hoje, praticamente, mesmo ventando, eu consiga segurar meu chapéu, porque eu tenho um reflexo. Assim começa a ventar, não precisa nem ficar segurando o chapéu. Quando ele tá para sair da cabeça, eu seguro. Até me perguntaram, foi por isso que eu contei sobre essa história, perguntaram no fim de semana se eu tinha sido goleiro, se era goleiro, porque eu tinha um reflexo. Percebeu em algum momento que eu tive um reflexo fascinante. Realmente foi porque eu treinei na fisioterapia para superar essa falha do ombro. Então, cada coisa que acontece com a gente tem que ver com um olhar bom, de que é pro bem, e como aprender com isso e como melhorar com isso. Uma outra observação que não precisa muito para entrar nesse estado de hipnose, né? Depois, quando eu ver a sessão acontecendo, é uma questão assim, 1 minuto, né? Apenas com alguns gestos, falas, etc. E com a vontade da pessoa, que é fundamental a pessoa ter vontade disso. Eu entendo que se a pessoa não quer ser hipnotizada, ela não vai ser, principalmente não será. E se for uma pessoa que tem um certo domínio sobre si mesmo, ela consegue entrar rapidamente nisso. Agora vamos falar sobre um outro assunto ligado a isso, que não é chamado de hipnose, mas é muito interessante porque tem muito a ver com o judaísmo, que é o que a ciência está chamando de The Transient Hypofrontality Edge. O que isso quer dizer? Transient é temporário, porque não é um estado que você consegue ficar por muito tempo, embora
deveríamos tentar. Menos, né? Hipo é quando é menos, quando não tem tanto. E frontality é de estar ligado com os lobos frontais do nosso cérebro, que é onde fica o córtex pré-frontal, que é onde tem o pensamento sistemático, sequencial, ordenado, que toma as decisões. A nossa parte frontal do cérebro. Racional. Quando a gente, de algum modo, entra nesse estado que está ligado com a hipnose, o nosso foco, a nossa concentração descansa, relaxa. Por isso que é o menos, fica com menos. E aí a gente age num controle divino superior, que está acima do intelecto. Não é menos que o intelecto, né? É descanso do intelecto para chegar no nível que está acima, está ligado com a vontade, com o prazer, e gera uma grande produtividade. Um parênteses interessante, que mostra uma grande qualidade e também me leva a contar uma coisa recente que aconteceu. Um planejamento dos meus filhos para uma viagem, em que eles, não por acaso, encontraram numa cidade pequena um sheliach, um emissário Chabad, onde eles teriam contato para passar Shabbat, para ver onde comer, etc. Uma cidade pequena, num lugar remoto. E quando minha filha falou, não sei se ela falou de onde que ela era do Brasil, do Rio de Janeiro. E aí esse sheliach, esse rabino, perguntou: você conhece Yosef Zukin? Aí ela falou que era o pai dela, minha filha. Como é que você conhece, né? Eu também não imaginava quem era e que ele estaria nesse lugar. E aí eu me lembrei que quando ele era emissário na Rússia, muitos anos atrás. Eu o conheci aqui no Rio, de verdade, né? Depois que ela me contou quem era, óbvio que eu o reconheci. E fiquei muito emocionado de encontrá-lo, imaginava que ele estivesse nesse lugar. Porque antes ele estava na Rússia, assim que ele casou. E quando eu perguntava, na época do e-mail ainda, não tinha nada, era no começo da internet, não tinha nem se sonhava em WhatsApp e Skype, etc. Aí eu perguntei, depois de algum tempo só que ele me respondeu como é que ele estava. Ele falou que ele se sentia nas mãos do Rebbe, que o Rebbe estava o guiando em todos os passos para onde que ele deveria ir, e ser o Shelia, ser o emissário, e o que ele deveria fazer, etc. Isso, para mim, na época eu fiquei muito emocionado. Eu lembrei dessa frase que ele me contou. Eu também fico impressionado como é que eu lembrava disso. Isso aí tem uns 20 anos, talvez, essa história. Provavelmente isso. Sim, mais de 20 anos. Tem uns 23 anos essa história. 22 anos. Que na época eu percebi como sendo uma qualidade, isso que ele queria transmitir, porque a gente entra num estado alfa, ou chamado estado Aleph, que é mais do que o alfa, que é esse estado que a gente não é que a gente está com pouco foco, a gente sabe o que tem que fazer, pelo contrário, só que o foco que a gente tem que ter, e eu sempre enfatizo muito isso aqui em casa, tenho até debates com minha esposa, que eu enfatizo muito a ideia de ter foco o tempo todo na empresa também, com as pessoas, sempre falo, está até gravado no muro da empresa, como sendo uns valores que a gente tem que ter. Só que aqui é a capacidade de ter vários focos ao mesmo tempo, que é o ideal, né? Que as mulheres, o feminino geralmente se autoelogia que elas têm, né? Que é essa possibilidade de fazer muitas tarefas, né? Ser multitarefas, mas fazer bem cada uma, porque você está num estado que está acima desse foco único, mas que ao mesmo tempo ele, como eu falei, está acima, então ele consegue performar, desempenhar de uma forma muito boa. E quando que a gente consegue entrar nesses estágios ou estados? No artigo, tem vários artigos, pode procurar na internet sobre isso, é muito interessante. Tem a Anya Dietrich que fala muito sobre isso, escreveu livros e tal.
vários modos normais de entrar nisso, como ou ouvindo música, ou cantando, ou correndo, fazendo algum tipo de esporte, né, que a gente sabe que isso acontece, ou principalmente rezando. Né? É um momento que a gente consegue, só que a gente não tem a produtividade, que é interessante quando entra nesse estado. Então, se você consegue entrar nesse estado de rezar ao trabalhar, é comprovado, isso consegue fazer de uma forma científica, que a gente consegue aumentar em 5 vezes a nossa produtividade. Consegue fazer 5 coisas bem feitas, com foco, ao invés de uma no mesmo instante. Então isso é muito positivo. Eu tento e pratico isso várias vezes. Daria, né, outras aulas para poder falar extensamente sobre isso. Mas é uma ideia que está ligada com esse estado que a gente quer, de entrar numa consciência em que nós determinamos o que a gente quer, o que a gente vai fazer, qual o objetivo que a gente quer, fundamental, e nos aproximamos do sucesso ao realizar, porque nós sozinhos nos trabalhamos para chegar nesse estágio, nesse estado, e conseguir entrar rapidamente nele, e várias vezes, sempre que a gente precisar, a gente conseguir. E isso pressupõe ter essa visão positiva, acreditar que você vai conseguir e ver desse modo. A gente vai ver logo em seguida com outras frases que eu preparei para a gente pensar sobre isso, recheado com histórias também, que não é sempre que é garantido o sucesso. Eu já tive alguns sucessos, como relacionado ao braço também, em Israel, há 2 anos e meio, 3 anos atrás, em que eu não esperava, depois de talvez uns 15 anos que não saía meu braço, não saiu em Israel, eu fiz todo, eu mentalizei, eu me esforcei, fiz exercícios, tudo que eu sabia. Era Erev Shabbat, era uma sexta-feira em Israel, quem estava preparado para ir passar a família no Kotel, e a gente foi, mas eu não consegui, tive como anestesia geral, e entrei pela anestesia. Foi geral, não me lembro de nada, né? Tem depois o filme de como é que eu estava, totalmente inconsciente. E foi interessante que eu entrei nesse estado de hipnose. Eu tinha uma dúvida, eu tinha uma vontade, uma curiosidade de entrar nesse estado, de fazer uma exceção, como foi feita lá no Shabbat. Realmente tinha. Tem que ter coragem para isso. E eu vi que várias pessoas, vários jovens quiseram fazer isso, se voluntarizaram para isso, entraram de boa e conseguiram, todos eles. E todos eles falaram que dá muito prazer, é bom e é relaxante. Por isso que eles queriam fazer isso. E óbvio que contava-se, tinham pessoas assistindo, e com, né, a pessoa que fez isso, uma pessoa boa que realmente não fez nenhuma situação desagradável e humilhante, etc. Porque realmente nesse tipo de situação a pessoa fica sem controle. Eu queria ver se eu teria como conseguir esse controle. E uma coisa interessante, falando aqui pela primeira vez talvez, que aconteceu comigo quando eu fiquei nessa situação. Eu realmente fiquei fora de mim, eu não sabia o que estava acontecendo, né? E uma das coisas que eu fiz questão, eu não consegui botar tefilin, foi logo pouco antes de conseguir botar o tefilin, de começar a reza na sexta-feira de manhã, em Ramat Shlomo, no bairro Chabad, em Jerusalém. E eu acabei não conseguindo fazer shacharit, e muito menos Shema, Amidah, etc. E nem botei tefilin. E a primeira coisa que eu queria, de qualquer jeito, era voltar para onde eu estava, na sinagoga, para colocar o tefilin lá e fazer a reza. Eu não tinha condições de fazer isso. Eu cheguei a dirigir, a pegar o carro, uma responsabilidade, minha esposa brigou, meus filhos, todos me impedir para eu rezar lá. Eu estava com o tefilin lá, não tinha por que ir até lá. Mas eu não sei, eu não me lembro, sinceramente, não tenho a menor ideia de como eu consegui dirigir, e acho que foi uma responsabilidade do ponto de vista natural, porque realmente eu não tinha condições nenhuma, eu estava totalmente anestesiado, eu estava fora de mim. Mas eu dirigi perfeitamente, sem nenhuma, né, teleguiado, né, como se fosse um drone, um controle remoto.
né, no GPS natural meu, chegando lá direitinho, parando na porta, saindo, botando tefilim, só que eu realmente... Aí, no caso, ao botar tefilim, tive dificuldade, tive que pedir ajuda, porque realmente eu não estava... Mas é o que eu queria fazer. Aí eu fiquei muito feliz com isso, porque demonstrou a minha essência, né? O que eu quis fazer. Muitas pessoas, como se fala, nasce Yain e Atzatzod. Quando entra o vinho, que é como esse estado de inconsciência, de hipnose, sai o segredo, só que a pessoa tem dentro. E por isso que muitas pessoas não conseguem se comportar, né? Tem vários midashim que falam que quando a pessoa bebe, ela vira 3 tipos, né, de animais, né? Leão, porco e macaco, né? São 3 estágios, né, da bebida, né? Acha que é todo poderoso como o leão, que é todo forte, etc, que pode tudo, fica forte, né? Como um porco que fica todo sujo, se vomita, se suja, etc. Depois o macaco começa a fazer palhaçada e a ficar rindo à toa, etc. Nada disso é o que a gente está falando. E aí, nesse estado de torpor, de inconsciência, eu me provei, graças a Deus, não sei por que mérito, de que a minha essência era voltar para a sinagoga, continuar onde eu estava, rezar e colocar o tefilim. Isso para mim era o mais importante. Então, deve ser produtivo como tudo. Isso é uma coisa interessante. Não é para fazer como brincadeira, não é só para ter prazer, nem só para ser relaxante, etc. Pode ser usado para fundos, é usado inclusive para terapia. Um outro rapaz, neurocirurgião, que estava junto no encontro, falou que é usado, que ele já falou de um paciente, se eu não me engano, ele falou que pôde ser... ele falou que, justamente, uma pessoa que foi operada no cérebro, que o cérebro não sente dor sem anestesia. Foi muita situação, mas é interessante que eles fazem toda a parte para chegar até o cérebro com anestesia, depois retiram a anestesia, a pessoa consciente, ela consegue ser operada no cérebro para retirar aquela doença, que a gente não fala tanto sobre isso. Ligando com a Paraxá, a gente está em Berrucotai agora. Berrucotai está ligado com a essência, com o que está gravado, que é uma coisa só, não é uma tinta sobre o pergaminho, como o Sefer Torah, são as letras do Luchot Abrit, que a gente está chegando agora no recebimento da Torá em Shavuot, se Deus quiser, nos aproximando. Então está gravado, a essência é uma coisa só, não tem 2 partes juntas, é uma parte só, integrada. Isso está ligado à nossa essência, né? Que é a consciência com inconsciência, com subconsciência, tudo junto. A gente deve conseguir acessar essa essência, turbinar, fazer download dessa capacidade, essa qualidade, essa grandeza que a gente tem dentro da gente, está ligado com essa essência que é forte, que é indestrutível, que é acima dos limites, que é maravilhosa, que é milagrosa. E a gente recebe forças de cima, como está ligado com a Paraxá, para sair das limitações aqui embaixo. Através dessa essência, a gente se ligar, cada um de nós tem capacidade para fazer isso, a gente consegue superar qualquer limite, qualquer medida, qualquer desafio. Uma coisa interessante, que não vai dar para falar muito sobre isso, é que nunca é bom a pessoa ficar sozinha. Que hoje se descobriu, já sempre existiu, essa questão da pessoa ter attachment disorder, que ela não consegue, um distúrbio, porque a pessoa se apega, a pessoa tem necessidade de se apegar, de estar junto com alguém. Então, desde o começo, inclusive uma coisa interessantíssima, a primeira proibição que tem, a primeira coisa que se fala de negativo na Torá, não é não comer kasher, não é não matar, não roubar, coisas que estão nos 10 mandamentos, são coisas fundamentais. Não é deixar de cumprir o Shabat, são fundamentais do judaísmo. A primeira coisa que Hashem fala na Torá que não é bom é Lotov liot bilvad. Não é bom a pessoa, não é bom La'adam liot levad, que a pessoa não é bom que ela fique sozinha.
Isso é muito importante. E a gente tem que procurar se trabalhar para a gente ter boas relações. Isso é fundamental. Uma outra questão que a gente vê o tempo todo, inclusive lá também, que tinha muitas ocasiões que você imaginava que tudo ia ser perfeito, tinha tudo para dar certo, e nem sempre dava certo. Aconteciam coisas que não combinavam com aquele fim de semana, com aquela situação, com aquelas pessoas, com aquele ambiente. E me levou a pensar mais uma vez, o mundo não é perfeito. É um problema enorme a pessoa achar que tudo vai ser 100%, que se decepciona, e aí pode entrar em depressão. Ao saber que o mundo não é perfeito, você consegue lidar com isso de uma forma saudável. A gente tem que fazer a nossa parte. O mundo é perfeito. Tanto é que, na criação do mundo, Hashem já fala que quando criou o mundo e terminou a criação, Hashem fala La'asot, que é pra gente fazer a nossa parte. E o Urash explica La'asot letaken, consertar. Hashem fez o mundo para que a gente conserte o que não está bom. Então cabe a gente fazer isso. Então se a gente tem que consertar é porque não é perfeito. Então a gente tem que ver, nesse caso, a crise, que é uma coisa ruim, como sendo uma oportunidade. Justamente onde a gente pode agir, onde precisa da gente. Isso é uma coisa também que eu ouvi algumas críticas ao fim de semana, que é normal, é o que tem. É normal, não me espanta isso. Só que justamente é onde a gente tem que trabalhar. Porque se você está vendo algum problema, algum defeito, é justamente alguma imperfeição, é onde você tem que fazer. Se está vendo alguma coisa, é uma oportunidade para você fazer. Então não adianta reclamar. Eu estava falando sobre isso hoje, né? Que tem uma parte da empresa que agora está sendo realizada por uma outra divisão. Eu falei, é bom que eles façam isso, porque eles fazendo, eles vão poder criticar. Qualquer imperfeição, mas se você percebe isso está no seu controle, então é você que tem que fazer e não vai criticar. E não é porque é ruim criticar, não, mas é porque isso às vezes atrapalha em você progredir. Embora a crítica é explicada que coloca você no seu lugar para você progredir, o problema é isso está ligado com a autocrítica. Tá? Agora, você criticar o que está fora, o que está nos outros, né, é uma forma de você se isentar e não querer melhorar, não querer agir, não querer consertar. Então a gente vê que a gente deve fazer a nossa parte e que de fato não é perfeito para a gente poder agir. Né? Se não precisasse da gente, não ia ter o que fazer. Se tivesse perfeito, a gente não ia ter trabalho, não ia precisar da gente. É justamente nessa situação que precisa da gente para a gente poder melhorar. Outra coisa fundamental, somos amados incrivelmente, incondicionalmente por Deus. Cada um de nós, em cada situação. Teve um amigo nosso que teve uma tragédia acontecendo na vida dele agora. Ele está muito revoltado. Com razão, não tem como. Deus me livre, são muito difícil, pesado. Eu não consegui falar com ele ainda. É um erro meu. Tem que consertar. Quando eu lembro disso, mas eu não sei como falar com ele. Mas eu aprendi que qualquer coisa que você fale é melhor do que você não falar, não estar presente, não estar junto. Mas a questão é que ele, um dos motivos que ele se revoltou, porque ele se sentiu castigado sem merecer. Se sentiu não amado por Deus. Se sentiu, isso é muito ruim. E com a situação, eu também passei por perdas muito difíceis. Não é fácil por nada. É ser super-homem mesmo, é se superar, é fazer além do que é a conta. Mas é fundamental para a gente mesmo, para o nosso bem, a gente se sentir amado em toda a situação, mesmo que acontece isso com a gente. E não se revoltar, saber aceitar, isso é o que faz a nossa diferença. Saber aceitar com resignação e fazer a nossa parte ao mesmo tempo. Nós temos condições de fazer a nossa missão. Também ligado a isso, todos nós temos traumas, inclusive na hipnose, nesse estado que a gente pode se colocar sozinho, a gente consegue lidar melhor com isso também. Porque a gente vê isso de forma mais clara, como eu falei. A gente tem que saber lidar com eles. Né?
não adianta esconder, pensar que não existe. Todos nós passamos de várias épocas, né? É uma coisa que a psicologia trabalha bem isso, mas não deve a gente se afundar nisso e também querer descontar por ter esses traumas e querer também se autopunir, Deus me livre, nem punir ninguém, nem se revoltar, né? Tem que saber lidar com eles. É difícil conseguir sozinho isso, por isso que é recomendável que se procure ajuda, mas ajuda é importante que sejam pessoas que se importam com você, não só que te amam, mas principalmente que se importem, que tenham empatia, que sintam com você, como você, para poder se colocar no seu lugar, para poder se relacionar a isso que aconteceu. Isso é fundamental e esperaria, desejaria que ninguém tivesse traumas, mas cada vez mais a gente percebe que sim, e é pior do que ter trauma é ter trauma e não saber lidar com isso ou não reconhecer que isso existe, porque a gente não vai ficar preparado para lidar com todas as situações e vai causar problemas, danos a outras pessoas e a outras situações, lugares, etc. Dica indo para o lado positivo: comemore as pequenas vitórias. Todo dia tem várias. Podemos falar muito sobre isso, vamos encurtar para poder fechar. Foco sempre no lado positivo que eu falei. A gente tem condições, cada um de nós, entrar nesse estado o tempo todo. Foco no lado positivo, e pode ser vários focos ao mesmo tempo, quando a gente consegue atingir esse estado Aleph. Como mudar o mundo? Comece por você. Aqui a gente termina. Eu falei isso, foi o nome de domingo agora, que só depende da gente. Pelo contrário, é para depender da gente, é para a gente ter autonomia, e procure. Se não te dão, procure. Você tem condições. O mundo inteiro foi criado para você. Tudo isso está ligado. Está na sua essência. Deus te ama. Tudo que acontece é para o nosso bem, para a gente superar e crescer e nos tornarmos pessoas melhores. E temos várias dicas, várias receitas para chegar lá. Nem sempre dá certo, mas devemos insistir, porque a gente só se superando, passando por cima, literalmente, né? Não se abaixando, não desviando, não fingindo que não aconteceu. Passando por cima, voando, baixo ou alto, a gente chega lá. Que a gente possa estar, todos nós, já nesse estado de grande produtividade para o mundo inteiro, no sentido positivo, já está com Mashiach, com a Geulah, com a redenção. Shabbat Shalom, Mashiach Now, tudo de bom para todos nós. Amém, já, agora. Obrigado por tudo. Boas notícias, logo. Amém.